Todo mundo já ouviu falar no tal do bicho-papão, né? Tenho certeza que você já ouviu esse nome pelo menos uma vez na sua vida e tem uma imagem clara sobre a sua aparência. E se eu te dissesse que a Fundação já capturou um monstro que tem praticamente todas as características que um bicho-papão teria? Pois é, isso aconteceu, e essa criatura se chama SCP-015-IT. Olá, amante do terror. SCP-015-IT não é literalmente o bicho-papão. Ele é uma criatura humanoide que, se você visse na sua frente, você provavelmente iria pensar que de fato é o tal. Até porque ele tem todas as características que a tal criatura teria. Mas o SCP tá mais para uma versão ainda mais demoníaca. Ou menos, dependendo da versão que a gente está falando. Até porque, dependendo da versão, o bicho-papão pode simplesmente te matar sem mais nem menos. Já em outras, ele pode te torturar, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E, pro azar de todos, o bicho-papão da Fundação é uma das versões mais macabras possíveis. A criatura, como eu disse antes, é humanoide, compartilha certas semelhanças com os humanos, e a semelhança que menos queríamos que ele tivesse, ele tem, que é a inteligência. A capacidade de raciocínio lógico semelhante aos seres humanos. Eu falo sobre isso mais pra frente. Ele é relativamente alto, tendo 1,90 de altura, o que não é uma altura tão inacreditável quanto as outras criaturas, tipo SCP-096. Tem seres humanos, inclusive, que são mais altos que ele, mas digamos que a altura é o que menos importa quanto a essa criatura. A sua pele é um tanto intrigante. Ela é completamente sem pelos. No entanto, o fato dele não ter pelos pode contribuir para uma das suas maiores armas, a camuflagem. A pele do SCP-015-IT parece muito ser feita do material chamado Vantablack, um material que absorve 99,9% da luz visível. No entanto, a pele do SCP absorve um pouco menos, cerca de 98%. Mas isso já é o suficiente para ele ficar praticamente invisível na escuridão, tendo quase que uma camuflagem absoluta, virando um exímio caçador quando a noite chega. O que impede a camuflagem de ser absoluta é o fato da pele ainda absorver 2% de luz, e também que as íris dos seus olhos têm fotocélulas, ou seja, emitem luz. Então, na escuridão, você veria 2 pontos levemente brilhantes apontados para você. Enfim, a sua boca conta com mais de uma mandíbula, e cada mandíbula tem 8 dentes enormes e afiados. Mas esses dentes não servem para muita coisa, além de segurar a vítima. O que importa mesmo é a língua bifurcada, ou seja, dividida no meio, e em cada ponta tem uma agulha pontuda, e cada agulha tem a sua função. E, por fim, os seus braços são desproporcionalmente longos se comparados com seu próprio corpo, e no fim desses braços tem 4 garras, que também servem para segurar a vítima. Ele é muito forte e resistente, podendo dominar um ser humano adulto com muita facilidade. E não que ele seja imune a danos físicos, mas certamente é muito mais resistente do que qualquer outro ser humano, precisando de muito mais poder de fogo para derrubar ou matar. Mas, deixando a aparência dele um pouco de lado, vamos agora para o seu método de caça e do que ele se alimenta. Por incrível que pareça, o bicho-papão não se alimenta de carne, nem de sangue, nem de qualquer outro tipo de coisa palpável. Ele se alimenta de adrenalina e noradrenalina que os mamíferos soltam, em especial os seres humanos. Isso significa que ele literalmente se alimenta de medo. Então a carne não faz a menor diferença. O que importa mesmo é o sangue que contém os hormônios. Ele é uma criatura predominantemente noturna, já que a sua taxa de sucesso é vastamente maior durante a noite, já que ele pode se camuflar com muito mais facilidade do que em um dia claro. Ele vigia seus ovos por um tempo até achar a oportunidade perfeita para agir. E essa oportunidade é quando o alvo estiver mais distraído. Se estiver sozinho, melhor ainda, pois não vai ter alarde. Assim que ele encontra a janela perfeita, ele avança em cima da vítima e usa a sua boca enorme para dar uma enorme mordida na lateral do corpo da pessoa, logo abaixo das costelas. Os dentes não vão servir para rasgar a pele, mas vão servir de âncora para que a vítima não fuja, e as garras também vão fazer esse papel.
E a menos que você seja muito mais forte fisicamente que ele, e acredite, você não é, você não vai fugir. O que mais importa é a língua com as agulhas, que vai perfurar a carne da pessoa e ir em direção às glândulas adrenais. E uma vez lá dentro, cada agulha vai fazer um papel diferente. A primeira agulha vai ser responsável por aspirar o sangue da vítima, contendo a adrenalina e a noradrenalina. Assim, o sangue vai passar para o corpo do SCP, que vai absorver os hormônios do medo. Assim que estiver alimentado, a segunda agulha vai expelir o sangue de volta para o corpo da vítima, com uma pequena adição de um sedativo leve. E isso acontece em questão de segundos. Assim a vítima fica paralisada e o SCP não precisa gastar muita energia, podendo ficar em repouso depois da refeição. Foi observado que ele também pode causar distúrbios psicológicos na vítima, tipo alucinações auditivas e visuais, ataques de pânico e, em indivíduos que são mais sensíveis, um dano semissevero ao sistema cardiovascular, assim aumentando ainda mais a sua taxa de sucesso na hora de absorver o medo. A Fundação descobriu o bicho-papão em uma região não revelada na província de Caserta, na Itália. A polícia local já estava recebendo muitos relatos sobre ataques de vampiro. E aqui todo mundo já sabe quem esse vampiro é, né? De início parecia um caso sem importância, até que o Sítio Vitória decidiu mandar a FTMIV para averiguar a situação. E se tivesse qualquer anomalia do tipo, deveriam colocar em custódia. E no fim, encontraram a criatura. Só que eles não esperavam que ela fosse tão rápida e que se camuflasse tão bem na escuridão, o que resultou nela conseguindo fugir facilmente dos soldados. Um tempo depois, mais precisamente 22 de maio de 2012, eles conseguiram conter a criatura, mas a agressividade inesperada da criatura resultou na morte de alguns soldados e outros feridos. E acredito que a população tenha isso ocorrido só como uma lenda urbana, que vai ser passada de geração em geração como a lenda do bicho-papão. Um agente que estava infiltrado no local contatou a CCSJ, Confraria dos Cavaleiros de São Jorge, que é outro grupo de interesse da Fundação, que lida com anomalias angelicais ou demoníacas, focado em proteger a Igreja Católica e ao mundo em geral. Eles tinham capturado o SCP-015-IT 2 meses antes da fundação, tanto é que ele tinha uma numeração chamada Dia 212. Só que ele acabou fugindo para essa região e ficou assolando ela por um bom tempo, até a fundação intervir. Depois de ter essas informações da CCSJ, o agente resgatou mais alguns documentos do tempo que o SCP-015-IT era da confraria. Eis os documentos. Tipo do demônio: demônio de sombra. Nível de ameaça: intermediário baixo. Poderes conhecidos: Dia 212 é altamente instável em nosso mundo. Alimenta-se do medo de suas vítimas através do consumo do seu sangue, apesar de não requerê-las para sobreviver. Isto permite-o a manter-se em uma forma física que adapta-se aos limites impostos pela realidade mortal. Também possui força física notável e inteligência comparável a outro ser humano. A criatura usa essas características para caçar e escapar de seus inimigos. Outra propriedade importante é a sua resistência a armas abençoadas, na qual apenas consegue infligir dano inferior ao seu potencial máximo. Nota do Padre Hilardi, 14/4/2011. Eu estou incrivelmente fascinado pela criatura que nós capturamos. Apesar de à primeira vista ser repugnante além de qualquer limite, estou começando a acreditar que a sua alma é gentil. Eu percebi que seus gritos são similares a um grito de dor, e que ele diminui quando eu me comunico com um tal calmamente. Eu acho que a criatura foi originalmente uma alma humana, antes do inimigo transformá-lo no monstro que é agora. Eu devo encontrar uma maneira de me comunicar com tal. É meu dever trazer de volta ao Senhor toda a alma perdida. Nota do Padre Hilardi, 24/6/2011. Posso afirmar com certeza que Dia 212 não é completamente mau. Mostrou grande curiosidade em relação a tudo que foi mostrado para a criatura, e não nutriu ódio ou medo por objetos sagrados. Inicialmente, tal estava muito desconfiado e sempre recuou quando me aproximava. Mas não só como nunca me atacou, como afeiçoou-se a mim e aos meus discípulos. Entretanto, me dói admitir que ainda continua com medo em relação a todos aqueles que vestem o uniforme da nossa ordem sagrada. Talvez por conta das feridas que sofreu durante a captura. Eu devo recomendar a todos se vestirem de roupas diferentes para não deixá-lo nervoso, e tentar uma aproximação mais gentil com a criatura.
Ilustríssima Eminência, desculpe-me por informar-te sobre um acidente sério que ocorreu durante a noite entre o dia 15 e 16 desse mês. Por volta das 21 horas, um grupo de soldados pertencendo ao grupo terrorista conhecido como Conselho Fascista do Oculto atacou nossa estrutura, causando a morte de 12 confrades. Durante a confusão, dia 212, o demônio que nós contemos, fugiu, assustado pelo caos criado pelo atentado. Eu, por conseguinte, solicito humildemente Vossa Eminência por recursos para reconstruir a nossa estrutura e por homens para recapturar a criatura fugitiva. Eu aguardo a sua resposta, confidente de sua intervenção. Padre Domênico Ilardi.